Boa noite. Hoje Renata Pacola visita o Instituto Italiano de Cultura e que está abrindo a exposição Arquipélagos, que mostra é uma exposição de fotos que mostra o arquipélago de Campônia e o arquipélago toscano. Vamos aqui dar um passeio pelas fotos. O arquipélago tem até heliporto, vocês podem ver. Aqui é plantação de alcaparras e o embarcadouro também. Aqui habitação rural. Aqui é o povoado principal de Faviana. Aqui são as habitações do povoado principal de Linosa. Aqui é o loteamento residencial também de Faviana. Também de Faviana, detalhes das habitações. Aqui é Linosa, a praia que fica junto ao porto principal. Aqui é Linosa, as lavouras locais. Aqui é um detalhe da Vila Reale de Monte Cristo. Come un desiderio di visitare tutte queste isole, di studiarle e di documentare la diversità culturale dei vari paesaggi culturali di queste isole, proprio perché mi rendevo conto che il turismo le stava impoverendo moltissimo. Se nel passato ognuna di queste isole aveva sviluppato dei rapporti specifici e molto profondi con la natura e il contesto naturale locale, per agricoltura, pesca o altre attività, dalla seconda metà del 1900 si erano dedicate quasi totalmente al turismo, dimenticando le proprie radici. Então, esse projeto nasceu com o meu desejo de visitar as ilhas do Mediterrâneo, estudá-las e documentar as diversidades entre elas, né? Pois eu percebi que o turismo estava tirando toda a parte de tradição delas, porque no passado existia uma relação muito profunda entre a população das ilhas e seu território, e a partir da metade de 1900 foi se perdendo, deixando espaço quase somente ao turismo. Ora, le isole del Mediterraneo sono oltre 11.000 e di queste circa 300 sono abitate, quindi sono moltissime. E io questo lavoro ho iniziato a farlo nel tempo libero. Quindi mi sono posta
come obiettivo 50 anni per visitare tutti gli arcipelaghi. Ovviamente se Dio vorrà. Quindi un progetto ambitato. No Mediterrâneo, nós temos mais de 11.000 ilhas. E dessas 11.000 ilhas, cerca de 300 são habitadas. Então, eu coloquei o objetivo de visitar as ilhas no meu tempo livre. Então, sendo elas muitas, o objetivo se tornou de tentar visitá-las ao longo de 50 anos. Vamos ver se Deus vai deixar. Ad oggi ho fatto 26 isole tra Italia, Grecia, Croazia e Malta, 13 arcipelaghi, ma in mostra qui all'istituto, nella mostra qui all'istituto, ci sono solo le isole italiane. Até hoje eu visitei 26 ilhas espalhadas pela Itália, Grécia, Croácia e Malta, mas aqui no Instituto Italiano de Cultura temos fotos somente das ilhas italianas. Quindi sono 11 isole che troverete in esposizione di fronte all'istituto, di 6 arcipelaghi italiani, cioè partendo dal nord l'arcipelago toscano, poi ci sono le Eolie, le Egadi, cioè l'arcipelago campano, le Eolie, Egadi, Pantelleria e Pelagia. Então são 11 ilhas que estão documentadas aqui na exposição e de 6 arquipélagos italianos, que é o arquipélago toscano, Eólio, Egadi, arquipélago campano, Ilha de Pantelleria e Isolas Pelágias. Vi racconto qualcuna delle isole che poi con le fotografie che poi vedrete fuori, magari anche ripassando nei prossimi giorni. La mostra rimane aperta fino al 31 di luglio, partendo dall'isola di Pantelleria. Pantelleria è un'isola che si trova al centro di tanti scambi che nel corso dei secoli sono avvenuti, sia pacifici, commerciali che bellici. E il centro storico di Pantelleria è stato in gran parte distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e ancora si vedono le distruzioni. Eu vou mostrar aqui e contar um pouco para vocês de algumas das ilhas em fotos que vocês vão ver também durante a exposição que vai ficar até dia 31 de julho, então vocês vão ter a oportunidade de voltar e ver melhor. Essa daqui é uma foto da ilha de Pantelleria. Pantelleria que foi uma ilha muito importante como centro de trocas durante os séculos, centro de guerras e centro de comércio. O centro, como vocês podem ver, foi quase todo destruído durante a Segunda Guerra Mundial. È un'isola però vulcanica, quasi tutta che guarda verso il mare, quindi le sue architetture sono questi volumi puri, bianchi, con i tetti piani, che si affacciano verso il mare ed entrano in relazione con il caldo e con i venti fortissimi che ci sono sull'isola. É uma ilha vulcânica que toda a sua construção olha em direção ao mar. Então são todos esses volumes brancos, tetos muito planos, ventos muito fortes na ilha de Pantelleria. Il vento è proprio un elemento che insieme alla scarsità d'acqua ha creato nell'ingegno della popolazione locale un tipo di agricoltura che viene definita eroica e che è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio intangibile. E justamente o vento muito forte, junto com a grande escassez de água da ilha, criou uma agricultura que foi definida pela Unesco como agricultura heróica e é patrimônio imaterial da Unesco. Infatti, se vedete in questa foto, le piante non sono piccole, sono semplicemente striscianti per terra. Questo perché i venti altrimenti non consentirebbero di crescere. Così come ci sono delle costruzioni apposite per un solo agrume, un solo albero, che consentono all'umidità della notte, che vedete questa è una foto fatta di mattina molto presto, di essere raccolte, di irrigare il terreno. Il terreno è molto fertile, è vulcanico, però l'acqua manca e i venti sono forti.
Como vocês podem ver pelas fotos, as plantas, elas não são grandes, elas são bem baixinhas, elas deslizam pelo chão, porque se fossem grandes, os ventos tão fortes não deixariam de qualquer forma elas crescerem. Vocês podem ver, essa foto é uma foto que foi feita bem cedo, tipo numa manhã. O terreno é muito fértil, mas infelizmente tem escassez de água. Então tem pequenas construções, sempre perto de alguma árvore, para acumular água e poder assim ter uma cultivação. E anche qui vediamo sempre Pantelleria tutti questi terrazzamenti, che sono dei terrazzamenti coltivati, ma siccome l'isola sta essendo abbandonata, anche i terrazzamenti e il paesaggio culturale sono piano piano sempre più abbandonati. Vediamo qui un processo di abbandono. Aqui vocês podem ver, sempre é uma foto da ilha de Pantelleria, esses terraços, são terraços cultivados, né? Mas como vocês podem ver, a ilha está sendo abandonada e isso se reflete também aqui na agricultura, dá para ver que muitos terraços estão abandonados. Passando a un'altra isola, si parla delle isole Egadi, siamo sempre in Sicilia, l'isola di Favignana, che è la più vicina alla costa siciliana, una piccola isola ma che in realtà ha un sapere, una conoscenza tradizionale enorme. Quello che vedete qui è il cancello dell'industria della tonnara della famiglia Florio, una famiglia che si era specializzata nell'industria della pesca e produzione del tonno, tanto specializzata che ha inventato il tonno in latta come noi lo mangiamo adesso e anche la chiavetta per aprire le latte. E pensate che la famiglia Florio aveva un patrimonio equiparabile a quello della famiglia Berlusconi, quindi veramente un patrimonio enorme, tutto derivato dalla pesca del tonno a Favignana. Vamos passar agora às Ilhas Egades. Aqui a gente vê uma pequena ilha que se chama Favignana, é a ilha mais próxima à Sicília. Essa foto é a foto de um portão da tonnara da família Florio, uma família que se tornou muito rica com a pesca e produção de atuns. Eles inventaram, para vocês terem uma ideia, o atum lata que a gente consome ainda hoje e aquela chavinha para abrir as latinhas. Vocês pensem que a família Florio é tão rica que seu patrimônio é praticamente igual ao patrimônio do Berlusconi. Ma non è solo questa Favignana, come tante isole del Mediterraneo è un luogo di estrazione di minerali. In particolare a Favignana sono delle cave a cielo aperto, a pozzo, di calcarente. E oggi si trovano queste cave che non sono più utilizzate, e quindi l'isola è tutta piena di questi buchi, perché così è molto piatta, ma fatta eccezione per una montagna centrale. E outra peculiaridade da ilha é que ela foi, exatamente como muitas outras ilhas, foi local de extração de minérios, né? Então a ilha está cheia de cavas de calcários, a ilha é completamente plana, mas tem esses buracos ao longo da planície dela e existe só uma montanha na parte central da ilha. Queste sono alcune delle architetture di Favignana, alcuni dettagli dove vedete che ci sono le cucine all'esterno, quindi c'è un modo anche di costruire gli spazi e le funzioni delle abitazioni sicuramente più prossimo anche a quello che può esserci in un paese come il Brasile, dove lo spazio aperto è comunque uno spazio utilizzato per tantissime funzioni, non è tutto solo all'interno. Esses são detalhes da arquitetura de Favignana, alguns detalhes interessantes.